Muitas pessoas que seguem nas redes sociais têm uma dificuldade enorme do porquê que prefere tanto comer doce. O que fazer com a vontade de comer doce? Muitas pessoas que querem emagrecer têm uma grande dificuldade com o doce. E o que a gente pode estar fazendo para evitar de comer aquele velho chocolatezinho que a gente tanto gosta? Nós mulheres, principalmente, grande parte das minhas amigas, e você pode ser uma delas, tem sempre vontade de ter um chocolate na bolsa, tá sempre com o hábito de estar comendo algum doce em algum momento do seu dia. Bom, primeiro eu quero falar que você não é a única, isso é super comum e eu vou explicar por que isso acontece. E também vou no final do vídeo falar o que a gente pode estar fazendo para evitar de comer doce. A primeira coisa importante de você estar sabendo é o seguinte: quando a gente fala de vontade de comer ou de fome, tem vários aspectos fisiológicos, hormonais, que giram em torno do nosso metabolismo para dar aquele disparo e a gente sair correndo com vontade de estar consumindo, por exemplo, um chocolate. Mas por que dentre todas as coisas que tem no mundo, alface, salada, a gente prefere comer o doce? Eu vou estar falando sempre aqui do chocolate, mas eu quero que vocês pensem quando eu falo em chocolate nos doces em geral. Tem gente que não gosta de chocolate, mas prefere doce de leite, enfim. Por que a gente então tem tanta vontade de estar consumindo doce? Por que a gente não tem vontade tô nervosa, eu quero comer uma salada? Não, a gente quer sempre consumir aquele doce. A primeira coisa que é importante você saber quando a gente fala da questão de preferência alimentar, estamos falando dos nossos sentidos. Visão, audição, aroma e paladar é o que guia para nossa escolha alimentar. Então são os sentidos que fazem com que a gente opte por aquele alimento ou por outro alimento. O que é mais importante você saber é que quando a gente nasce, nossa língua ela é totalmente receptível para o sabor doce, para o alimento que é doce. Ao longo do desenvolvimento, nós vamos aprender a gostar do amargo, do salgado e do azedo. Principalmente o amargo e o azedo, a gente só vai começar a ter essa sensibilidade de paladar depois um pouco da primeira infância. Antigamente, quando tinha o sabor de azedo e amargo, podia estar relacionado com um veneno. Então, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para a segurança da gente se manter vivo, o ser humano ele não é apto a gostar desse tipo de alimento. Não é à toa que a primeira vez que a gente toma uma cerveja não é gostoso. Não é à toa que a primeira vez que a gente toma um café sem açúcar a gente não sente prazer. Não é à toa que quando a gente toma um suco de limão azedo, a gente faz careta, criança faz careta. É até engraçado ver criança comendo esse tipo de alimento, porque na verdade a nossa língua ela não é receptiva a esse tipo de alimento. Por que eu tô falando isso? Porque não é que acontece com você, não é que você não consegue se controlar com o doce. O nosso corpo, a nossa fisiologia, ela vai estar sempre mais receptível a estar consumindo um alimento doce do que qualquer outro tipo de alimento. Muitas vezes, quando a gente fala de comer doce, a gente bota a culpa no estresse, a culpa no dia a dia corrido, na ansiedade, compulsão alimentar, mas o que a gente tem que saber é que o nosso corpo não facilita em nada, naturalmente, a nossa escolha alimentar. Quando a gente vê vídeo de crianças comendo chocolate, a gente fala, ai tadinha, tá amando aquilo ali. É óbvio que aquela criança vai amar aquele doce, é óbvio que aquela criança vai amar aquele chocolate. O chocolate é gostoso, é saboroso e ele tá mais receptivo a gostar desse tipo de alimento. Além dessa questão fisiológica, a indústria alimentar consegue fazer alimentos que são macios, gordurosos, da forma perfeita para a gente ainda mais preferir esse tipo de alimento. Então todos os alimentos que são doces, eles são arquitetados para satisfazer ainda mais a nossa vontade de estar mastigando alguma coisa. E se você parar para pensar hoje em dia, a indústria alimentar de marketing está sempre relacionando um alimento doce com um carinho, um alimento doce com um presente, um alimento doce com um namorado dando para namorada, enfim, uma forma de amor muitas vezes é representada com um doce. Você vai para casa de alguém e leva um doce. É a representação muitas vezes que a gente coloca na nossa sociedade do alimento, tá além da questão de estar só apenas nos alimentando. A gente coloca muita coisa emocional em cima do doce. Quantas vezes a gente vai nas festas e na hora do doce, a hora que todo mundo vai pra mesa, que tá junto, que tem aquela troca,
Então o doce muitas vezes ele é vinculado com as reuniões familiares, com as reuniões com seus amigos, e é importante você parar para questionar isso um pouco e se perguntar agora, nesse momento, quantas vezes você vai para os lugares, comer com seus amigos, comer com seus familiares, porque você vai encontrar com as pessoas e não focado no que vai ter de comida. O doce ele também tem uma função importante, que a gente fixa tanto na nossa infância alguns sabores doces, a torta da nossa tia, que muitas vezes na vida adulta a gente vai buscar um chocolate que a gente já comeu na infância, um bolo que a gente comeu na infância, como forma de tentar retornar, de tentar voltar àquela sensação boa da infância. Outra coisa fundamental de eu estar falando é que o doce ele é acessível em todo momento, em qualquer lugar, e ele é muito barato. Então, muitas vezes a gente vai atrás do doce não é por uma coisa muito mirabolante, emocional, não é por uma dificuldade que você não tem o controle. Nem o ambiente que a gente vive, nem a nossa fisiologia vai favorecer a gente não estar escolhendo comer doce. Então fique tranquila que não é com você que acontece isso, acontece com todos nós seres humanos, essa predileção ao doce. Se não for ao doce, geralmente é pelo carboidrato fino, que são os alimentos como bolos, tortas, que podem até mesmo ser salgadas, mas pelo alto índice glicêmico acaba se transformando em açúcar rapidamente e é também uma fonte de energia que muitas vezes a gente vai atrás. Isso acontece principalmente porque a gente está cansado, estressado, com muita ansiedade e a gente acaba recorrendo ao doce como uma satisfação imediata, uma alegria imediata. Diferente da gente estar fazendo qualquer coisa que alegre a gente sabe que comendo doce a gente vai falar, nossa, que delícia, que prazer, que coisa gostosa que eu tô fazendo nesse momento agora. Quando a gente fala de estresse, de cansaço, a gente tem um problema muito grande, que quanto mais açúcar a gente consome, mais o nosso metabolismo fica cansado, esgotado e se sente mais cansado. Então a gente entra num ciclo vicioso. Come doce porque tá cansado, o nosso corpo gasta muita energia para processar esse tipo de alimento, fica cansado, sem nutriente, e você acaba virando uma bola de neve, um ciclo vicioso do açúcar. Além do que, o açúcar é o único alimento hoje comprovado cientificamente, tirando as bebidas alcoólicas, que causa vício realmente. Foi feita algumas ressonâncias e a mesma sinapse cerebral utilizada no momento de uma pessoa que está usando cocaína é a mesma sinapse cerebral utilizada quando uma pessoa está consumindo um alimento doce. Ou seja, o açúcar ele está vinculado com o vício. Se você, por exemplo, for para uma viagem fora e ficar, enfim, fora da sua rotina e ficar comendo doce todos os dias, provavelmente quando você volte para sua rotina, seu paladar peça um pouco do alimento doce. Bom, eu já falei aqui de todas as dificuldades, não todas, né, mas algumas dificuldades que você vai ter em relação ao doce, mas agora eu quero falar um pouco das soluções. O que a gente pode estar fazendo para diminuir essa vontade? Primeiramente, um corpo que come muito doce, ele é um corpo que está desgastado, com dificuldade de absorver nutrientes. Então a primeira coisa que a gente tem que estar fazendo é inserir novos alimentos. Então se coloque para pelo menos uma vez por dia experimentar um novo alimento, colocar um novo alimento na sua rotina e de preferência um alimento que seja natural, ou seja, que seja um alimento que vem da natureza. Uma cenoura, um brócolis, uma abobrinha, enfim, algo que venha da natureza, você começar a se estimular. Por quê? Quando a mesma forma que a gente aprende a gostar da cerveja, do café e de vários outros alimentos que são azedos ou amargos, a gente começa a gostar de qualquer outro tipo de alimento. O ideal é que você tenha uma alimentação o mais natural e diversificada possível. Dessa forma, o seu metabolismo vai começar a absorver novos nutrientes, você vai começar a desenvolver um pouco mais de satisfação e evitar esse direcionamento sempre para o doce. Então, com a base de uma reeducação alimentar bem estruturada, esse com certeza vai ser a melhor forma de você conseguir bloquear o comportamento de estar sempre comendo o doce. Da mesma forma que a gente entra no ciclo de vício do açúcar, a gente consegue sair se alimentando de alimentos que são saudáveis. Inclusive, aqui no final desse vídeo eu vou passar uma lista de alimentos que a equipe de nutrição do Vida Funcional selecionou, de alimentos que levam a serotonina e vão te ajudar a diminuir a vontade de comer doce. Mas eu já vou falar sobre isso. Além da reeducação alimentar,
é muito importante que você pratique atividade física. A atividade física, apesar de ter 30% de importância no seu emagrecimento, 70% seria da alimentação, ela tem 100% de função na nossa motivação. Então, quando a gente pratica atividade física, a gente eleva níveis de serotonina, eleva níveis de noradrenalina, que faz com que você se sinta melhor, mais disposto, com maior bem-estar. O nosso corpo, ele é uma máquina muito perfeita. Então, se a gente começa a se alimentar melhor, praticar atividade física, a gente também diminui a vontade de estar consumindo o açúcar. Para você que fala, não me vejo capaz de conseguir comer, de deixar de comer um doce, de deixar de comer um chocolate, o que eu quero fazer para você é o seguinte: não precisa do dia para a noite você parar radicalmente. Comece a fazer um desmame gradativo, ou seja, aos poucos vá diminuindo. Eu vou simplificar aqui com o açúcar do cafezinho. Se você come um sachê inteiro, começa a reduzir um dedo desse sachê e vai diminuindo a cada semana aos poucos, para que o seu paladar se estimule com o sabor do café e você comece a sentir prazer por esse sabor sem o açúcar. Saiba que você é totalmente adaptável, você é capaz de conseguir mudar esse vício, sim. É só você se dedicar. Para isso, requer disciplina, mas requer força de vontade. Mas se você fizer as coisas gradativamente, isso já é uma grande coisa. Uma coisa que eu vejo muito por aí é essa questão de dietas radicais, tudo imediato, as pessoas querem soluções rápidas. No Vida Funcional a gente promove um método diferente, que é uma reeducação alimentar. Ou seja, o que a gente quer é que você progrida aos poucos, vá aprendendo, construindo uma nova alimentação, um novo hábito na sua vida, que seja gradativo, ou seja, não tenha essa vontade de do dia para a noite mudar radicalmente, porque é muito difícil, principalmente quando a gente fala do açúcar. As pessoas, quando retiram imediatamente o açúcar, se sentem mal, com dor de cabeça. Então o ideal é que você viva um processo aos poucos e nada de radicalismos. Outra coisa muito importante: não tenha nenhum alimento como proibido na sua vida. Não é porque o açúcar não faz bem que você tem que deixar de comer ele sempre. Apenas na sua rotina, o ideal é que você deixe de comer o açúcar, porque ele realmente, a gente já sabe, aqui não adianta eu falar agora de diabetes e tudo mais, a gente já sabe as causas que o açúcar ele pode fazer na sua vida negativas. Mas o importante é que você comece a entender que ele não precisa ser proibido. Comer um brigadeiro é gostoso, comer um chocolate é maravilhoso, mas apenas tenha um dia da semana para comer o que quiser. E quando for esse dia da semana, que você coma de forma concentrada, atento ao que está fazendo. Jujuba, amêndoa, chocolate pequeno, tudo isso na frente da televisão é a pior coisa, porque a gente começa a comer e nem percebe o que a gente fez. Então evitem estar desconcentrado e comendo doce. Coma de forma intensa, prazer é importante nessa hora, então atenção ao que você está fazendo, consuma de forma verdadeira o seu alimento. Então essas foram as dicas que eu tinha para te dar hoje, que são valiosíssimas para você reduzir a vontade de estar consumindo doce. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima. Não esqueci da lista que eu prometi da equipe de nutrição. Eu vou ler ela aqui porque eu não tenho decorada, porque essa não é a minha área. Então são os alimentos que elevam a sua serotonina, que você vai se sentir melhor, mais disposto e diminuir a vontade de comer doce, são as leguminosas, ou seja, os feijões, grão de bico, lentilha, os vegetais folhosos, espinafre, couve, chicória, rúcula, alface, frutas como laranja, abacate, maçã, banana, carnes e peixes, as carnes magras, salmão, sardinha e atum, oleaginosas como as nozes, amêndoas, castanhas e castanhas do Pará e os ovos. Então esses são os alimentos que vão elevar a sua serotonina e você vai se sentir melhor, com maior nível de bem-estar e com certeza evitar essa sua vontade de consumir doce a qualquer custo. Então é isso, gente. Uma boa vida funcional para você e até a próxima.